19h45, hora oficial do Brasil. Boa noite. O SBT Brasil começa com uma apuração exclusiva, preste atenção. De cada 10 denúncias contra policiais civis de São Paulo recebidas pela Corregedoria nos últimos 5 anos, só uma resultou em punição. O jornalismo do SBT obteve os números por meio da Lei de Acesso à Informação. Veja todos os detalhes agora na reportagem de Simone Queiroz e Marcos Guedes. Eles são o braço da lei mais próximo do cidadão, mas nem sempre andam na linha. São inúmeros casos de policiais investigados pelos órgãos de controle das próprias corporações. Em São Paulo, números obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação revelam que entre 2021 e 2025, só a Corregedoria da Polícia Civil registrou 16.780 procedimentos, ou seja, apurações a partir de denúncias. Mas desses, apenas 1.184 geraram punição. 93% das denúncias não passaram da fase inicial de investigação. À Corregedoria chegam denúncias as mais variadas. Agressão e lesão corporal geraram em 5 anos quase 2.000 apurações e apenas 20 sindicâncias. Abuso de autoridade, de quase 1.700, 47 sindicâncias. Entre as mais de 16.000 investigações da Corregedoria da Polícia, 469 eram suspeitas de corrupção. E dessas, apenas 15 geraram abertura de sindicância contra agentes. O caso da delegada Laila Ayub, presa na semana passada, acusada de ligação com o PCC, se enquadra nesse tipo. A doutora Laila atuou como advogada de integrantes da facção numa audiência no Pará, mesmo após ter sido empossada como delegada em São Paulo, o que é proibido por lei. E como se não bastasse, levou à cerimônia de posse o namorado Jardel Neto, um dos líderes do PCC no norte do país, condenado por tráfico de drogas. A investigação começou no Ministério Público Paulista, que acionou depois a Corregedoria da Polícia Civil. Dada a gravidade da denúncia contra a delegada, não se esperaria de imediato nada menos que a prisão. Mas nem sempre as punições são severas. Em 5 anos, 108 policiais civis foram exonerados ou demitidos. Para o corregedor da Polícia Civil, João Batista Beolk, o grande número de denúncias reflete a confiança da população, principalmente depois da campanha de combate à corrupção lançada há 2 anos. Todas as denúncias que aportam aqui a Corregedoria da Polícia Civil são encaminhadas para a apuração preliminar. Nós vemos os requisitos, analisamos os requisitos básicos. Feito isso, superada essa fase, aí sim iniciamos um processo de investigação. E desse processo de investigação, nós temos uma taxa de 50% de efetividade. Denúncias de cidadãos contra agentes também chegam através da ouvidoria das polícias de São Paulo. Foram quase 8.000 nos últimos 5 anos contra policiais civis. Chegaram por e-mail, por telefone e pelo portal. Mas muitas vezes, segundo o ouvidor, as informações são insuficientes para a abertura de apuração. Mesmo que a pessoa não queira se identificar, a gente tenta buscar o maior número de elementos possíveis para que numa apuração se identifique aquele que cometeu aquela ação que eu posso considerar ilegal, desrespeitosa. A ouvidoria remete tudo o que recebe à Corregedoria. Perguntado sobre o fato de lá menos de 10% das denúncias terem gerado punições, o ouvidor respondeu: Chama atenção, eu acho é pouco. É pouco. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. Senador Magno Malta tenta entrar em cela de Bolsonaro sem autorização do Supremo e é barrado. 24 anos depois de matar a esposa, empresário Sérgio Narras é preso em condomínio de luxo na Bahia. O crime aconteceu em setembro de 2002, no apartamento onde o casal morava, aqui neste condomínio em Higienópolis, região nobre de São Paulo.
Presa quadrilha que furtava petróleo de dutos da Transpetro em áreas que pertencem à família de Bicheiro, no Rio de Janeiro. Conselho Federal de Enfermagem publica resolução que permite que enfermeiros prescrevam antibióticos. Trump volta a dizer que quer acesso total à Groenlândia, que nega que vá ceder território aos americanos. Filme brasileiro O Agente Secreto recebe 4 indicações ao Oscar e iguala recorde de Cidade de Deus. The Secret Agent. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Nós vamos mostrar agora para você o desfecho de um crime que demorou mais de 2 décadas para acontecer. O homem que aparece neste telão é o empresário Sérgio Narras, hoje com 61 anos. Você deve se lembrar do caso. Narras foi condenado por matar a tiros a esposa Fernanda Orfali dentro do apartamento onde o casal morava em um bairro nobre de São Paulo. O criminoso foi, enfim, encontrado na Praia do Forte, no município de Mata de São João, litoral norte da Bahia. Isso só aconteceu porque câmeras de reconhecimento facial, como você confere aqui nessas imagens, ajudaram na identificação dele. Sérgio Narras estava neste bar quando foi reconhecido. Todos os detalhes da captura você vai conferir agora junto comigo na reportagem. Quase 24 anos de uma espera marcada por angústia e saudade. Nossa família que foi destruída. Hoje eu tenho minha mãe numa cama, com certeza em decorrência da perda de uma filha que ela nunca mais, depois que minha irmã morreu, foi uma pessoa normal. Até que a notícia da prisão viesse à tona. No último sábado, câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Polícia Militar da Bahia conseguiram identificar o empresário Sérgio Narras, de 61 anos, na Praia do Forte, em um restaurante. Sérgio foi preso em flagrante. Com ele, a polícia apreendeu 13 pinos de cocaína, 3 celulares, cartões de crédito e medicamentos. O empresário paulista do setor de confecções foi condenado por matar a esposa Fernanda Orfali. Na época, ele tinha 38 anos. O crime aconteceu em setembro de 2002, no apartamento onde o casal morava, neste condomínio em Higienópolis, região nobre de São Paulo. Fernanda Orfali tinha 28 anos e foi morta com um tiro no peito. O que a família conta é que Sérgio se revoltou após Fernanda ter descoberto que ele, além de usuário de drogas, a traía. E ela saiu para ver onde ele ia, onde ele frequentava, porque ela achava que ele frequentava lugares com prostitutas. E ela descobriu que era um travestista. Foi essa descoberta que levou ao crime. Ela me ligou, veio me buscar. No caminho que eu estava indo para lá, eu liguei para o celular dela e ele atendeu. E falou, agora você pode vir buscar sua irmã. Ela já estava morta. Na época, os advogados de Sérgio afirmaram que Fernanda Orfali sofria de depressão e teria cometido suicídio. Versão desmentida pelo Ministério Público. Eram provas contundentes. Começa no exame residográfico positivo da roupa dele, certo? Tinha pólvora. Certo? Começa em móveis em desalinho na casa, certo? Começa em 3 tiros que ele disparou, que foram disparados contra a mulher. Em 2018, Sérgio Narras foi julgado pelo Tribunal do Júri e condenado a 7 anos de prisão. O Ministério Público recorreu e a pena foi aumentada para 8 anos e 2 meses em regime fechado. A defesa apresentou recursos, o que permitiu que o réu respondesse em liberdade. O processo chegou ao Supremo Tribunal Federal e só foi encerrado definitivamente em junho de 2025. Desde então, o criminoso estava foragido. A defesa do empresário disse que Sérgio, pessoa idosa e com graves problemas de saúde, não tinha qualquer interesse em descumprir as determinações da justiça e classificou a prisão como a maior injustiça do nosso país. Entre enfrentar a verdade e eliminar a mulher dele, ele preferiu eliminar a mulher. Ele não tinha direito disso, ele tirou a vida de uma pessoa. Ele proibiu uma menina de 28 anos, cheia de vida,
de viver. Uma operação da polícia e do Ministério Público desarticulou uma quadrilha que furtava petróleo dos dutos da Transpetro, em Umaras, no Rio de Janeiro. 7 suspeitos foram presos. Foi nessa casa em Magé, na Baixada Fluminense, monitorada por muitas câmeras de segurança, que os agentes prenderam Patrick Teixeira Vidal. Ele é ex-policial militar e comandava o núcleo armado da quadrilha, segundo as investigações. Armas, munição, joias e aparelhos celulares foram apreendidos e vão passar por perícia. Em Louveira, no interior do estado de São Paulo, foi preso Elton Félix de Oliveira, também apontado como um dos líderes do grupo criminoso. Além do Rio e de São Paulo, a operação foi realizada em mais 6 estados. As investigações começaram em 2024, depois da prisão em flagrante de um suspeito em uma fazenda em Guapimirim, na Baixada Fluminense. A partir daí, a polícia identificou um esquema criminoso de furto de petróleo. Dutos da Transpetro eram perfurados pela quadrilha. Eles descobrem onde passa essa malha, alugam, arrendam fazendas mais afastadas, para que eles possam fazer a derivação clandestina. Esse material vai para caminhões-tanque que entregam posteriormente o óleo bruto para os receptadores. A fazenda investigada pertence às gêmeas Xana e Tamara, filhas de Valdomiro Paz Garcia, o bicheiro Maninho, já falecido. Mas a polícia descarta o envolvimento da família Garcia no caso, uma vez que a propriedade tinha sido alugada por um dos investigados, dono de uma fazenda vizinha. Ele foi ouvido durante a investigação, ele confirmou que ele é o arrendatário daquela área, alegou não ter conhecimento de que a subtração era feita no terreno, né, que ele arrendou, mas todos os elementos da investigação, todos os indícios apontam o contrário. O prejuízo estimado para a Transpetro foi de quase R$6 milhões em um ano, de acordo com o Ministério Público. Esse montante corresponde não só ao valor do produto furtado, mas também aos gastos da empresa para reparar os dutos. Agora, as investigações buscam identificar os responsáveis pelas empresas suspeitas de receber o óleo furtado. Um galpão que armazenava o produto foi localizado na operação desta quinta-feira, no interior de São Paulo. Nós continuamos no Rio de Janeiro, onde a polícia investiga a morte de um motoboy. Segundo testemunhas, ele foi baleado após se recusar a entregar a chave da motocicleta para os ladrões. No Instituto Médico Legal, a revolta da sobrinha do motoboy. A gente não tem nem o que falar, né? O que a gente pede é justiça, porque a gente é apenas mais uma família que está aqui chorando. Marcelo Júnior da Silva tinha 52 anos. Câmeras de segurança da rua registraram o crime. Marcelo sai de um prédio e segue na direção da moto. 2 bandidos chegam em outra motocicleta e anunciam o assalto. Assustada, a vítima corre. Os criminosos vão atrás e atiram nas costas de Marcelo. Depois, a dupla vai embora sem levar nada. Não levaram telefone, não levaram carteira, não levaram moto, não levaram nada. Eles simplesmente tiraram a vida de um trabalhador, mais um trabalhador e ponto final. Ao lado da moto ficou a mochila que Marcelo usava para fazer entregas. Agentes da Polícia Civil fizeram a perícia no local. A ação criminosa aconteceu por volta das 9h30 da noite, nesta rua em Irajá, na zona norte do Rio. Marcelo correu por 30 metros e tentou chegar nesta ponte, mas foi assassinado. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Pela manhã, policiais militares reforçaram o patrulhamento na área. Mas o medo ainda persistia entre os moradores. É uma sensação terrível de dor, de medo e de abandono. Todos os moradores hoje estão trancados dentro de casa. Poderia estar uma multidão aqui, mas o medo tomou conta do local. Marcelo estava juntando dinheiro para realizar um sonho, comprar um táxi. Eles pagam pelo que eles fizeram. Dor, medo,
insegurança, porque a grande verdade é que ninguém, mas ninguém está livre de ser assaltado ou de ser vítima dos bandidos. Preste atenção neste outro caso. Depois de 2 dias na estrada, um caminhoneiro foi sequestrado ao chegar a São Paulo. Ele ficou cerca de 9 horas em poder dos criminosos e teve a carga, avaliada em mais de R$180 mil, roubada. O medo faz parte da rotina de quem vive na estrada. Mas em 30 anos de trabalho, este caminhoneiro enfrentou o momento mais assustador de sua vida. O camarada veio lá na frente do caminhão e me chamou: motora. Eu achei que era para entrar. Aí ele já me rendeu. Entrou ele mais outro comigo dentro da cabine. Ele saiu de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Foram mais de 1.600 quilômetros até o mercado atacadista na zona norte da capital paulista. O caminhoneiro foi rendido por 2 sequestradores e levado para um cativeiro. Durante o trajeto, foi obrigado a manter a cabeça baixa. Passou horas sem saber onde estava. Enquanto isso, outros integrantes do grupo fugiram com a carreta, carregada com mais de 20 toneladas de óleo de soja. Um prejuízo estimado em cerca de R$180 mil. Horas depois, na Zona Sul, uma equipe da Polícia Militar localizou o veículo. 2 suspeitos foram presos em flagrante. Foi encontrado 2 indivíduos dentro do caminhão, na cabine. Foi encontrado diversas placas de veículos diferentes e um aparelho bloqueador de sinal, que impede as empresas de seguro localizar o veículo. Os presos, um homem de 33 e outro de 39 anos, usavam uniformes para tentar disfarçar. Segundo a polícia, eles receberiam R$2 mil pelo transporte da carreta roubada. A vítima foi libertada depois de 9 horas. A Polícia Civil continua as investigações para identificar os demais envolvidos. Além da carga, os criminosos levaram os pertences e o dinheiro do motorista. Alívio de estar vivo e poder voltar para casa, para a família. Agora, recomeço aí já é uma segunda etapa. Uma criança de 6 anos morreu após ser atingida por um caminhão em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. A carreta teria descido uma rua e arrastado um carro que estava estacionado, que foi arremessado contra uma casa. Dentro desse veículo estava a criança com a mãe dela. A mulher ficou ferida e encaminhada ao hospital. O motorista não tinha habilitação para dirigir e pulou da cabine antes do acidente. Agora, a polícia investiga o caso. Que ele seja identificado e possa prestar todos os esclarecimentos. 3 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que aplicava o golpe do falso encontro foram presos em São Paulo. A repórter Soraya Lawande traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Onde é que a polícia encontrou esses criminosos? Conta para a gente, Soraya. Boa noite para você. Oi, César. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os homens foram abordados em uma casa na zona leste da cidade. O local, inclusive, foi cercado pela polícia. Nós temos imagens do local onde lá dentro uma vítima era mantida há cerca de 2 dias em cativeiro e foi libertada durante a ação da polícia. O homem tinha sido levado no domingo depois de marcar um suposto encontro. E enquanto estava sob poder dos criminosos, ele foi obrigado a fazer transferências bancárias de R$200 mil, fora toda a pressão psicológica, né? Os policiais então conseguiram rastrear a movimentação do cartão de crédito dele e conseguiram então chegar até o endereço. Um dos 3 presos é suspeito de ter atirado e matado o engenheiro Felipe Afonso Araújo 2 semanas atrás na mesma região. Ele também caiu no golpe. Quando os criminosos se aproximaram do carro dele, o Felipe então se assustou, tentou escapar e levou um tiro na nuca. César. Obrigado pelas informações, Soraya. Uma ótima noite para você. O número de veículos blindados no Brasil atingiu um recorde histórico. Em 2025, mais de 42 mil carros receberam blindagem. O número é um verdadeiro reflexo do aumento da sensação de insegurança. O que antes era quase um artigo de luxo se tornou uma necessidade real de segurança. Minha primeira opção de carro blindado foi por conta
de segurança mesmo. Até porque na época era muito caro. Eu acabei comprando um carro usado blindado para poder me deslocar aproximadamente uns 13 anos. Em algum momento, minha esposa saiu com a minha cunhada e ela foi abordada num bairro aqui de São Paulo e levou 2 tiros na altura da cabeça. Por sorte, ela sobreviveu por conta da blindagem. De acordo com a Associação Brasileira de Blindagem, mais de 42 mil carros foram blindados no país no ano passado, um crescimento de 24,6% em relação a 2024. Os números superam os índices dos Estados Unidos e México. Representantes do setor atribuem o aumento da procura à evolução do serviço e à violência. Qualquer pessoa tem um celular dentro do carro hoje. Então, quem está suscetível a sofrer um assalto, por exemplo, nos grandes centros, não importa o modelo do seu carro, é mais a oportunidade do meliante que vê uma pessoa distraída, ele vai lá e faz uma tentativa. Isso pode ser em qualquer modelo. A gente tem vindo de uma crescente, depois da pandemia, bastante vertiginosa. E algumas pessoas costumam atribuir só ao problema da violência, né? Ou a sensação de insegurança. São Paulo concentra a maior quantidade de empresas de blindagens do país e se consolidou como o principal polo do setor. Muitos clientes de outros lugares vêm para o estado para fazer o serviço. E é aqui na oficina que os veículos são desmontados e passam por uma verdadeira transformação. Vidros, portas, colunas e até o teto recebem materiais balísticos. Existem 3 tipos de blindagem. Pegando como base, só para ter uma ideia, ele estaria na faixa de 80 mil. Veículos maiores, com mais área a ser blindada, ele vai para 120, 130. Nesta oficina, o gerente afirma que as contratações aumentaram 20% em 2025. O setor gera uma média de 120 mil empregos diretos e indiretos no país e movimenta aproximadamente 3 bilhões e meio de reais. Outra novidade é a procura pela blindagem em veículos seminovos populares. Antigamente nós tínhamos uma procura só por realmente veículos premium, porém houve uma migração, além da população que tem uma classe abaixo da AA, a gente tem uma procura de outro tipo de comprador para esse veículo. Já foi muito mais caro, hoje em dia é bem mais acessível, porque você tem um volume muito grande de carro usado, blindado, em bom estado no mercado e com preço mais acessível. Enquanto eu tiver condição financeira para isso, eu não abro mão. A polícia procura os suspeitos de terem roubado 15 carros de brinquedo em uma loja infantil na zona leste de São Paulo. As imagens que você acompanha a partir de agora mostram o momento em que os bandidos atingem o portão do estabelecimento com uma van. Pelo menos 4 criminosos aparecem pegando as mercadorias além do motorista. Uma caminhonete estacionada na porta também dá apoio aos bandidos que em seguida fogem. De acordo com o dono da loja, o prejuízo pode chegar a R$75 mil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve participar de uma missão em Bruxelas, na Bélgica, para garantir que o acordo Mercosul-União Europeia seja validado. O movimento acontece após o Parlamento Europeu levar o tratado à justiça, o que, evidentemente, pode atrapalhar os planos do Brasil. O envio do texto ao Tribunal de Justiça da União Europeia deve adiar a entrada em vigor do acordo por vários meses, podendo chegar a até 2 anos. Mesmo assim, uma diplomata da Europa disse à agência Reuters que acredita que o tratado pode ser colocado em prática provisoriamente a partir de março. Enquanto isso, no Brasil, o governo e o Congresso trabalham para destravar a burocracia e deixar o caminho pronto para a ratificação, pelo menos internamente. A avaliação é de que o país não deve esperar o desfecho na Europa. Quanto mais rápido a gente agir, melhor. E aí isso ajudará, entendo que ajudará na Comissão Europeia, para que haja uma vigência provisória enquanto há uma discussão na área judicial. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, se reuniu nesta quinta-feira com a embaixadora da União Europeia no Brasil. O senador prometeu agilizar o trâmite do acordo na casa. Esses contratempos, logicamente, vão precisar ser equacionados.
porém não impede de cada um que está envolvido nesse processo e que não tenha essa divergência, que possa fazer a sua tramitação da forma mais célere possível, que é o que nós vamos buscar. Tenho certeza que nas nossas relações esse acordo vai ser um divisor de águas. O envio do texto à Justiça Europeia aumenta a ansiedade de quem já espera o início prático das trocas comerciais. Segundo a Apex Brasil, responsável pela promoção das exportações brasileiras, o país pode ampliar a presença em 543 produtos com redução imediata de tarifas. Esses itens somam, em média, 43,9 bilhões de dólares em importações anuais feitas pela União Europeia. Eu quero chamar a sua atenção agora para essa informação que nós vamos trazer para você. Uma lei de 1986 autoriza qualquer enfermeiro ou enfermeira a receitar alguns tipos de remédio. Agora, esse profissional foi autorizado também a prescrever antibióticos. A medida gerou reação do Conselho Federal de Medicina, que afirma que a decisão pode colocar a segurança dos pacientes em risco. A resolução do Conselho Federal de Enfermagem foi oficializada nesta quinta-feira. Agora, enfermeiros estão autorizados a receitar antibióticos como amoxicilina e azitromicina, tanto para adultos quanto para crianças. O profissional pode indicar o remédio na consulta de enfermagem, seguindo os protocolos clínicos do serviço de saúde. A resolução define critérios, lista de medicamentos e exigências para garantir a segurança do paciente. A receita deve identificar o protocolo utilizado, a instituição responsável, os dados do profissional, do paciente e da unidade de saúde. A medida vale principalmente para a atenção primária do SUS, em programas como Saúde da Mulher, controle de doenças crônicas e prevenção ao HIV. Desde 1986, a lei do exercício já permitia. O que muda agora é que as farmácias passam a aceitar o enfermeiro como prescritor e quando a pessoa vai com uma receita do enfermeiro, ela pode ser aviada dentro da farmácia privada, não só na pública. A mudança não para por aí. O texto também indica que a União, estados e municípios terão autonomia para ampliar a lista de medicamentos que podem ser prescritos por enfermeiros de acordo com necessidades locais. A decisão é contestada pelo Conselho Federal de Medicina, que pretende recorrer à Justiça para barrar a resolução. O argumento é que a prescrição de antibióticos exige diagnóstico e avaliação da resposta aos medicamentos, atos que, segundo o Conselho, são de competência exclusiva dos médicos. Para que se possa fazer a formulação de uma receita, é necessário primeiro ter uma consulta. E nessa consulta, se firmar o convencimento de um diagnóstico. O único profissional com habilitação em território brasileiro a fazer isso é o profissional médico. Já o Conselho de Enfermagem defende que a resolução está amparada na legislação vigente e que o debate sobre o papel dos profissionais de saúde segue aberto no campo jurídico e institucional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, manifestou apoio a uma decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de arquivar ações contra o ministro Dias Toffoli, também do STF. Quem vai explicar para a gente o contexto dessa história toda é a repórter Vitória Mello. Conte-me tudo, não me esconda nada, Vitória. Boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. A Procuradoria-Geral da República arquivou 3 pedidos de parlamentares da oposição que queriam que o ministro Dias Toffoli fosse afastado do inquérito que apura as irregularidades envolvendo o Banco Master. As ações foram enviadas à PGR após a notícia de que Toffoli viajou de jatinho para o Peru com o advogado de um dos investigados. Gilmar Mendes, nas redes sociais, elogiou o arquivamento e disse que a medida
medida evidencia o funcionamento das instituições da República e afasta pressões circunstanciais. Acontece que a decisão de Gonê de arquivar as ações é pelo fato de terem chegado até a PGR 4 pedidos semelhantes. O primeiro pedido do senador Eduardo Girão do Novo segue em aberto. Fato é, César, que a atuação de Toffoli no caso Master aqueceu um debate sobre a criação de um código de conduta para os ministros do STF. Então a gente acompanha agora na reportagem. Nos corredores do Supremo, a discussão sobre a criação de um código de conduta para os ministros ganhou ainda mais força durante o recesso, depois da repercussão negativa envolvendo o ministro Dias Toffoli. Vieram à tona informações de encontros do ministro neste resort de luxo, em Ribeirão Claro, no Paraná. O empreendimento pertencia a familiares do ministro e foi vendido a um advogado em abril de 2025. Outro episódio foi a viagem de Toffoli em um jatinho particular com um advogado que representa um dos executivos do Master. A viagem aconteceu dias antes do ministro acolher um pedido dos investigados e decretar o sigilo do processo envolvendo o banco. Também geraram questionamentos decisões sobre o destino de materiais apreendidos na Operação Compliance Zero, que apura crimes contra o sistema financeiro. A medida, que poderia comprometer o acesso às provas, gerou impasse com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Ministros ouvidos pelo SBT defendem o desdobramento do processo do Banco Master. Nos bastidores, a expectativa é que a Procuradoria-Geral da República peça a abertura de ação penal sobre os fatos principais e proponha a divisão do restante. Se isso acontecer, uma parte do caso pode ir para a primeira instância ou ser redistribuída entre os ministros do próprio Supremo. Para o ministro aposentado Marco Aurélio Mello, a competência para julgar o caso não seria do Supremo Tribunal Federal. No campo penal, Supremo não é competente para julgar cidadãos comuns. Estivesse lá e fosse relator, não estaria atuando como relator do caso. Eu mandaria o processo para a primeira instância, baixaria o processo para se ter o respeito ao devido processo legal. Agora, acima de cada integrante está o colegiado. No Congresso Nacional, a pressão aumentou. Parlamentares da oposição pediram ao Conselho Nacional de Justiça e à Procuradoria-Geral da República a abertura de uma apuração contra Toffoli para saber se o ministro tem ou não ligação financeira com o resort e se isso influenciou decisões na Justiça. Em meio à exposição, o presidente da Corte, Edson Fachin, antecipou o retorno das férias e segue conversando individualmente com os ministros. Fachin defende uma proposta inspirada no Código de Conduta da Corte Constitucional Alemã, que impõe regras para a participação de juízes em eventos privados. O objetivo seria reduzir críticas e evitar conflitos de interesses, como a análise de casos em que familiares de ministros atuam como advogados. Se lá estivesse, votaria a favor desse Código de Conduta. Agora, o integrante do Supremo é preciso ser como a mulher de César. Não basta ser em si, é preciso parecer também. Nós entramos em contato com o gabinete do ministro Dias Toffoli e ainda não tivemos retorno. O senador Magno Malta tentou entrar sem autorização na cela onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena no Complexo da Papuda, em Brasília. E é para a capital federal que nós vamos agora trazer as informações ao vivo com o repórter Murilo Fagundes, que sabe de tudo o que acontece nos bastidores de Brasília e conta pra gente. O que o senador tentou fazer nesta visita, vamos dizer assim, ao ex-presidente? Conta pra gente, Murilo. Boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite a todos. Olha, ele não conseguiu entrar, mas solicitou a entrada na área restrita ali da cela de Bolsonaro. Tudo isso para conhecer esse local em que o ex-presidente está. Segundo relatos oficiais, segundo registros da Polícia Militar, a entrada foi negada imediatamente, já que, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, qualquer visita de autoridade depende de autorização.
O senador também pediu para realizar uma oração no local, mas foi informado de que a assistência religiosa segue critérios definidos pela Justiça. A conversa entre os agentes e o senador teria durado cerca de 30 minutos, mas depois ele foi abordado mais uma vez por tentar fazer filmagens no entorno do complexo penitenciário. O episódio foi formalmente registrado e encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso do ex-presidente. Por falar em Moraes, César, o ministro autorizou que uma nova data, então, seja disponibilizada para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Papudinha, aqui em Brasília. Esse encontro será na quinta-feira que vem, entre 11 da manhã e 1 da tarde. Esse encontro entre Tarcísio e Bolsonaro já tinha sido autorizado pelo ministro, aconteceria hoje, mas o governador do estado de São Paulo já tinha compromissos no interior do estado. Então agora esse encontro poderá acontecer na próxima semana e será a primeira visita de Tarcísio a Bolsonaro depois que o ex-presidente declarou apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Muita expectativa aqui em Brasília. César. E certamente você trará todas as notícias e informações para a gente. Obrigado, Murilo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília, da região central do nosso país. Os clientes do Will Bank ainda tentam lidar com o bloqueio das contas após a liquidação do banco. O cadastro no aplicativo do Fundo Garantidor de Créditos para recuperar o dinheiro investido já pode ser feito, mas ainda não há previsão para o ressarcimento. Quando soube da notícia, bateu o desespero. Eu fiquei com bastante medo de perder esse dinheiro mesmo, né? Porque é um investimento alto. Foi o segundo susto que a Adriane levou em menos de 2 meses. Ela tinha investido dinheiro em fundos de renda fixa no Will Bank e no Banco Master, liquidado em novembro do ano passado. No total, R$62 mil. Ela recebeu nesta semana o ressarcimento do valor investido no Master, por meio do Fundo Garantidor de Créditos. É uma situação super chata, porque eu já tive que pedir o FGC, recebi pouco tempo agora atrás, e aí agora já vou ter que pedir de novo. O dinheiro da Adriane estará entre os cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais que serão devolvidos aos clientes do Will Bank que acionarem o FGC. O fundo garantidor cobre até R$250 mil em conta corrente, poupança, CDBs e letras de crédito imobiliário e agronegócio. O principal risco, segundo analistas, é a demora no pagamento. O número de reclamações triplicou na última semana, segundo dados do site Reclame Aqui. Nas redes sociais, Marcos diz que a mãe parcelou as compras no cartão de crédito e pergunta como fazer sem a liberação do dinheiro. Já esta outra correntista diz que o banco faliu e levou com ele o valor do pagamento da faculdade, que vence em 5 de fevereiro. A gente não tem histórico, nunca na história do Brasil, onde o Fundo Garantidor não tenha honrado os pagamentos que estivessem cobertos pelo seu limite. O fato do banco ter sido liquidado não significa perdão de dívida. Os clientes que devem para o cartão de crédito, por exemplo, precisam quitar o valor pendente, sob o risco de continuarem endividados e inadimplentes. A pessoa continua devendo, né? Ela consumiu, ela parcelou e ela continua tendo que pagar essa compra. A diferença é que agora, ao pagar essas parcelas, quem vai fazer a administração desses recursos a serem recebidos é o liquidante. Mas não pagar pode fazer com que o consumidor incorra em protesto, o que o nome fique sujo, da mesma forma como seria se o banco estivesse operando normalmente. Para pedir o dinheiro de volta, o cliente deve baixar o aplicativo do FGC no celular, realizar o cadastro com documentos e dados pessoais e informar uma conta bancária. Não há prazo legal para a liberação dos recursos. Adriane aguardou quase 2 meses para reaver o valor investido no Banco Master. Agora, a espera começou de novo. Parece que o raio caiu no mesmo lugar 2 vezes, seguidas ainda. O Brasil voltou a fazer história no cinema. O filme O Agente Secreto recebeu 4 indicações ao Oscar e, entre elas, as principais: melhor filme e melhor ator, com Wagner Moura se tornando o primeiro brasileiro a disputar a estatueta.
Uma. The Secret Agent. Duas. The Secret Agent, Brazil. Três. And Wagner Moura in The Secret Agent. Quatro. The Secret Agent. Emily Leclau, producer. O Agente Secreto iguala o recorde de indicações do nosso país, que até então pertencia à Cidade de Deus. Meu nome agora é Zé Pequeno. É a primeira vez que a categoria de melhor seleção de elenco entra na festa e o Agente Secreto ajuda a inaugurar esse reconhecimento aos profissionais que têm o poder de escolher os atores certos, que vão dar aquela química. Vamos mudar esse clima, eu vou botar uma música. O reconhecimento de um prêmio de melhor elenco num filme que tem mais de 60 personagens, ele fala muito também sobre a cara de nós brasileiros, né? Tá policial? Eu não, sou policial não. É a primeira vez também que um brasileiro, Wagner Moura, estampa a lista de indicados a melhor ator. E muito bem acompanhado, aliás, com nomes como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan. I can save you from your fate. A gente faz tanto filme, nem sempre os filmes que a gente faz dão certo, né? Uhum. Esse deu, então é um privilégio. Eu gostei tanto de fazer esse filme, foi uma coisa tão importante pra mim e as pessoas gostam dele. E será que vem o Bi depois de Ainda Estou Aqui em 2025? Nós vamos sorrir. Sorriam. Ao que eu me lembro, isso nunca aconteceu com nenhum país. Seria fantástico. Pé no chão, eu acho que é isso. Que a gente tem. A gente não pode falar garantido, mas a gente está quase lá. E tem ainda mais Brasil nessa lista. O paulistano Adolfo Veloso também aparece na disputa por melhor fotografia pela produção americana Sonhos de Trem. É muito louco, assim, você nunca imagina quando está filmando que isso vai acontecer, assim. O Brasil está num momento incrível agora, assim, finalmente, porque, assim, eu acho que a gente sempre mereceu. Agora começa a contagem regressiva para o Oscar, que acontece no dia 15 de março aqui neste teatro. E é por aqui que vão passar os nossos indicados naquele famoso tapete vermelho. E é aqui dentro que a festa acontece. E o Brasil já vai atravessar essa porta com o prêmio maior, o reconhecimento. A gente está entendendo que a gente está se confirmando que a gente já sabia, que a gente sabe fazer esse ofício. O cinema brasileiro já alcançou esse espaço de reconhecimento. Então essa batalha já está sendo vencida para que os jovens mantenham ela em pé. Se você quer saber quem são os concorrentes de O Agente Secreto no Oscar, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece agora na tela. O SBT News preparou uma lista com todos os indicados à maior premiação do cinema mundial. O Agente Secreto tornou-se o 15º filme produzido ou coproduzido pelo Brasil que foi indicado ao Oscar. Nós preparamos um gráfico aqui no nosso telão mostrando quem já foram os representantes brasileiros. Veja só, a primeira vez que o Brasil foi indicado ao Oscar foi em 1960 com O Orfeu Negro. O primeiro premiado foi O Beijo da Mulher-Aranha, já na década de 80, mas trata-se de uma coprodução com os Estados Unidos. No Oscar de 1999, Central do Brasil foi realmente a primeira produção totalmente brasileira indicada a uma das categorias principais, Melhor Atriz com Fernanda Montenegro. Em 2004, Cidade de Deus foi o filme brasileiro com mais indicações da nossa história até hoje. Foram 4. No ano passado, o nosso país conquistou o primeiro Oscar de um filme totalmente brasileiro com Ainda Estou Aqui, vencedor de melhor filme internacional. E agora, O Agente Secreto disputa a mesma categoria e outras 3, melhor filme, melhor ator e melhor escolha de elenco. A Copa do Mundo vem aí, você vai acompanhar aqui na tela do SBT todos os detalhes, uma competição com momentos e lances históricos. Como esquecer os golaços do Rei Pelé, ou até mesmo drible sem tocar na bola na Copa de 70, deixando o goleiro do Uruguai sem chão e errando o gol por um tris. Ou então na Copa de 1986, diante da Inglaterra, quando o argentino Maradona marcou um gol usando a mão, além do gol do século, arrancando desde o campo de defesa até a pequena área e marcar.
Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, foi a vez do craque francês Zinedine Zidane deixar a sua marca. O jogador perdeu a linha e deu uma cabeçada no zagueiro italiano Materazzi, que rendeu memes e até repercussão mundial. De atacante a goleiro. Em 2010, Luiz Soares deu uma de goleirão e salvou o Uruguai ao defender com a mão no último minuto da prorrogação contra a Gana. 4 anos depois, o artilheiro voltou a chamar a atenção ao morder o zagueiro italiano Chiellini na Copa de 2014 no Brasil. Mostrar para você que Donald Trump formalizou hoje a criação do chamado Conselho de Paz. A iniciativa foi criada pelo presidente dos Estados Unidos para organizar a reconstrução de Gaza. Mas, durante a cerimônia em Davos, na Suíça, Trump deixou claro que o Conselho pode atuar na tentativa de resolução de outros conflitos, o que gerou críticas por, supostamente, enfraquecer a ONU. Congratulations, President Trump. Um a um, os líderes dos países que aceitaram fazer parte do Conselho de Paz assinaram um documento de criação do grupo. Foram 60 convidados, cerca de 35 já disseram sim. Países como Armênia, Azerbaijão, Egito, Jordânia, Israel, Paquistão, Catar, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão. Da América do Sul, Argentina e Paraguai vão fazer parte. Chama a atenção a ausência de aliados tradicionais dos norte-americanos na lista. Nenhum integrante do G7, por exemplo, entrou para o grupo. França, Noruega, Suécia e Eslovênia rejeitaram o convite. A Bélgica chegou a estar na lista distribuída aos jornalistas por oficiais da Casa Branca, mas a adesão foi desmentida pelo ministro das Relações Exteriores do país. Desejamos uma resposta europeia comum e coordenada. Como muitas nações europeias, temos reservas à proposta, disse o ministro. A estrutura do Conselho de Paz define Donald Trump como presidente por tempo indefinido e o único a ter poder de veto às decisões. A adesão dura 3 anos. Para conquistar um assento permanente, é necessário pagar uma taxa cobrada equivalente a 5 bilhões de reais. Vladimir Putin foi um dos convidados. Sem dar uma resposta definitiva, ele disse que o dinheiro russo congelado no exterior pelos americanos por causa da guerra na Ucrânia poderia ser usado para pagar a taxa exigida por Donald Trump. O presidente Lula também recebeu o convite e ainda não disse se vai aceitar a oferta. O Conselho de Paz é parte de uma proposta de 20 pontos apresentada no ano passado pela Casa Branca para interromper a guerra em Gaza. Estamos comprometidos em garantir a desmilitarização de Gaza, governada de maneira adequada e lindamente reconstruída, disse Trump em Davos, destacando o potencial imobiliário do território. Nesta quinta-feira, também houve o anúncio de que a passagem de Rafah, na fronteira de Gaza com o Egito, vai ser reaberta na semana que vem, o que representa um avanço importante para a entrada de ajuda humanitária na região. O texto que define a criação do grupo não tem foco apenas em Gaza. A descrição fala em uma organização internacional para promover a paz em áreas ameaçadas por conflitos. Países que recusaram o convite sinalizaram que isso pode indicar uma concorrência à ONU. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que, quando os líderes desrespeitam o direito internacional e escolhem quais regras seguir, eles minam a ordem global e estabelecem um precedente perigoso. Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos negociam acesso total à Groenlândia e que os americanos não vão pagar nada por isso. A declaração foi dada em entrevista à rede Fox News. Teremos acesso total à Groenlândia, teremos todo o acesso militar que quisermos, disse Trump. O presidente americano afirmou que negocia um acordo com a OTAN, a aliança militar do Ocidente, que envolveria minerais raros e a possibilidade da instalação do Domo de Ouro, um sistema de defesa dos Estados Unidos. O primeiro-ministro da Groenlândia disse estar disposto a negociar uma parceria com os norte-americanos, mas reiterou que ameaçar a soberania da ilha
é cruzar uma linha vermelha. A premier da Dinamarca, país que controla partes estratégicas da Groenlândia, afirmou que apoia uma maior presença da OTAN na ilha, mas disse que desrespeitar a soberania do território é inegociável. Nas últimas semanas, Donald Trump aumentou a pressão, inclusive sobre aliados, para conquistar a ilha. A revista britânica The Economist retratou o presidente americano sem camisa, montado em um urso polar, uma referência a imagens normalmente relacionadas a líderes autoritários como Vladimir Putin. Agentes de imigração dos Estados Unidos foram acusados de deter 4 crianças, incluindo um menino de 5 anos, e de usá-las como isca para prender imigrantes ilegais em Minnesota. A denúncia foi feita por autoridades da área da educação do estado. A agência de imigração nega que as crianças sejam alvo de operações. Em visita a Minnesota, o vice-presidente americano J.D. Vance justificou a detenção da criança de 5 anos, dizendo que o menino estava sozinho, porque tinha sido deixado para trás quando o pai dele, que estaria no país em situação ilegal, tentou fugir dos agentes antes de ser preso. Para dizer para você que, depois de lançar oficialmente o Conselho de Paz, Donald Trump se reuniu com o presidente ucraniano em Davos, na Suíça, para tratar das negociações para o fim da guerra. Volodymyr Zelensky disse que chegou a um acordo com Trump sobre garantias para a segurança à Ucrânia e anunciou que o primeiro encontro trilateral, ou seja, entre russos, ucranianos e norte-americanos, deve acontecer neste fim de semana. O presidente ucraniano chegou a Davos com a pressa e o desgaste de um país bombardeado diariamente e com milhões sem energia e aquecimento. O encontro com Donald Trump durou cerca de 1 hora. O norte-americano saiu dizendo que foi positivo e que a guerra tem que acabar. Volodymyr Zelensky revelou que representantes da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos vão se encontrar pela primeira vez neste fim de semana nos Emirados Árabes Unidos. O ucraniano disse que a questão mais difícil, que é a territorial, ainda não foi resolvida e que reuniões trilaterais podem mostrar diferentes perspectivas uns aos outros. Aproveitou também para mandar um recado a Trump. Espero que os Emirados saibam deste encontro. Às vezes, nós somos surpreendidos pelos norte-americanos. No palco principal de Davos, aliás, Zelensky foi ao limite da diplomacia. O presidente Trump liderou a operação na Venezuela e prendeu Maduro. Sei que há opiniões diferentes a respeito, mas o fato é que Maduro está em julgamento e Putin não está em julgamento. Aos europeus, Zelensky fez uma crítica a situações repetitivas. Terminei meu discurso no ano passado falando como a Europa precisa aprender a se defender. 1 ano se passou e nada mudou, disse ele ao criticar o número simbólico de soldados enviados para a Groenlândia e a dependência dos Estados Unidos. Todo mundo fica esperando que os americanos se acalmem. E se isso não acontecer, afirmou o ucraniano, lembrando que o presidente Donald Trump não vai mudar. Várias vezes, a impaciência foi mais forte que a diplomacia. A Europa não faz nada, os Estados Unidos não fazem nada, disse ele ao se referir ao fato de que mísseis russos que atacam seu país usam componentes fabricados por europeus e norte-americanos. Foi um dos discursos mais fortes e menos diplomáticos de Volodymyr Zelensky, no momento em que os Estados Unidos fazem muita pressão para que ele aceite um acordo cujos termos os ucranianos acham que favorecem muito a Rússia. De Davos, a equipe de negociadores norte-americanos seguiu para Moscou, onde vai se encontrar com o presidente Vladimir Putin. O que está sobre a mesa agora é a contraproposta ucraniana, que o Kremlin já sinalizou que não deve aceitar. Notícias que acabam de chegar. O presidente do STF, Edson Fachin, se manifestou agora há pouco em apoio ao ministro Dias Toffoli e à corte. Uma nota extensiva
Fachin afirmou que Toffoli está atuando regularmente na supervisão do caso do Banco Master. Disse ainda que eventuais irregularidades serão examinadas, mas que a corte não se curva a intimidações. Agora, sobre o caso de Magno Malta, o senador também se manifestou e negou a versão da PM. Disse que não tentou entrar nas dependências da unidade prisional do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você fica agora com Presente de Amor. Logo em seguida tem as emoções finais de Amar. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. E antes de encerrar essa edição, eu quero dizer a você que eu sempre procurei ser um bom filho. Tenho filho no meu nome, César Filho. Depois me tornei César Pai, onde procuro até hoje ser um bom pai. E agora serei também César Avô, porque minha filha Luma está grávida do seu primeiro filho com Eduardo Beckel. E como disse meu querido amigo José Roberto Trinca, os filhos são o arco-íris e os netos, o pote de ouro. Que assim seja. Uma quinta-feira abençoada para você e até amanhã, 7:45 da noite, com mais um SBT Brasil. Até lá!